Sabe o que acontece, queridos? Hoje, o nosso maior inimigo é o pecado da condenação. Sabe o que é condenação? É eu me sentir sempre uma pessoa indigna. Eu sempre estar sentindo que me falta, sabe? Eu venho na igreja, eu assisto os cultos, mas eu volto, mas sempre, sabe, tem algo que está me condenando. Parece que não adiantou nada eu ir no culto, assistir o culto, louvar a Deus, ouvir a pregação, orar, e eu volto para casa, parece que eu estou sendo condenado. Sempre tem uma voz dizendo que eu sou indigno, que eu não mereço. Já viu aquelas pessoas que aceitam Jesus 4, 5, 6, 7 vezes? Toda vez que faz um apelo para vir aqui na frente, ele se sente culpado e vem também. O maior espírito que luta contra a humanidade é o espírito de condenação. O último inimigo de Davi era aquele Golias, e aquele Golias representava a condenação, sabe? Ou a morte. Condenação, morte, pecado é a mesma coisa, porque a pessoa que se sente condenada, ela já sente um pé no inferno. Mas Davi, ele usando aquela pedra que é Jesus, destruiu aquele gigante. A igreja também só pode vencer a condenação do pecado com esta pedra que se chama Jesus. Se Jesus estiver na sua vida, queridão, não existe mais inimigo na sua vida. Porque assim como Davi venceu, nós também venceremos. A pedra, querido, ela simbolizava o próprio Jesus. Por que 5 pedrinhas? São obras feitas vindas do próprio Cristo, ou dadas por Jesus, que é a pedra angular, a rocha eterna. Vamos ver 1 Pedro 2 e 7. 1 Pedro 2 e 7. A pedra principal é Jesus. 1 Pedro 2 e 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Então nós entendemos aí, queridos, que a nossa pedra é Jesus. Davi é a representação da igreja vencedora. Por quê? Porque Davi, apesar de ser cheio de defeitos, ele foi recebido por Deus, ele foi um rei, se tornou rei e foi vencedor. Davi, ele era guerreiro, rei, sacerdote, levita ao mesmo tempo, segundo Samuel 6,14, né? Davi, ele era tudo isso. Ele não era só rei. Uma hora ele estava de rei, outra hora ele estava de sacerdote, outra hora ele estava de levita. Não é assim a igreja também? Não é assim? Uma hora você está pregando, outra hora você está cantando, outra hora você está profetizando. Lá no passado, no tabernáculo de Moisés, não era assim. Mas a igreja é assim. Então Davi, ele tinha todos esses dons, essas características, né? Nós também somos assim. A Bíblia diz em Efésios 6 e 10, não precisa colocar, diz que a nossa guerra não é contra carne ou sangue. Então, se a nossa guerra não é contra carne ou sangue, nós também como igreja somos guerreiros, amém? Nós somos guerreiros, assim como Davi foi. A Bíblia diz em 1 Pedro 1 e 9, que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então nós como igreja também somos reis e sacerdotes, fomos feitos reis e sacerdotes. A Bíblia diz também, lá em João 4,24, que nós somos também levitas, porque o Senhor procura aqueles que são verdadeiros adoradores. Tem verdadeiros adoradores aqui? Que louvam de coração, que louvam de todo o coração, aleluia. Então, queridos, nós já vimos aí a promessa da restauração do tabernáculo de Davi, amém? É a vontade de Deus que a igreja seja semelhante ao tabernáculo de Davi, mesmo com seus defeitos, mesmo com suas falhas, o Senhor recebe a adoração. Por que foi feito só um sacrifício no tabernáculo de Davi? Porque para nós foi feito só um sacrifício, o de Jesus Cristo lá na cruz. Lá Ele venceu por nós, aleluia, e nos deu agora o direito de adorar, de louvar, de entrar no santo lugar
para adorar, entrar com direito, com ousadia nos santos dos santos, para dançar na presença do Senhor. Aleluia. Lá em 2 Samuel 6:14 diz que Davi, ele dançou e se despiu das suas vestes reais. A verdadeira igreja também, que ele não tem, sabe, toda essa tradição. O Senhor usa os humildes, usa quem Ele quer. Precisa se despir diante da presença do Senhor. Davi entendeu isso, ele se humilhou diante da presença do Senhor, e ele então louvou, adorou ao Senhor. Sabe, tem gente que acha que para falar de Deus, ou para pregar, ou para louvar, precisa ter muito conhecimento, precisa estudar, precisa fazer aula disso, aula daquilo. Não, querido, se o seu coração for sincero diante do Senhor, adore a Ele, glorifique a Ele, pregue a palavra, deixa Deus te usar, abra a sua boca, porque nós estamos no tabernáculo santo. Nós temos ousadia hoje de entrar na presença de Deus, porque um dia um sacrifício foi feito por nós, os nossos pecados foram levados na cruz, e nós temos que ter essa mentalidade de vencedor. Nós já vencemos a condenação. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, que não anda no antigo tabernáculo, que não anda segundo a lei, porque passaram da morte para a vida. Não há condenação mais para a igreja vencedora, a igreja que está em Cristo. Aleluia. Nós vemos que não havia divisão nenhuma não havia as divisões entre Deus e os homens no tabernáculo de Davi. Hebreus 10:19. Houve um sacrifício uma vez só. 1 Samuel 6:17. Todos os sacerdotes podiam ministrar. Aleluia. Queridos, e nós vamos ver mais na frente, Efésios 4:11, que a igreja do Senhor, ela também, aleluia, assim como Davi, ele buscou aquelas 5 pedras para vencer o gigante, a igreja do Senhor precisa também ter essas 5 pedrinhas. Não era profético? Se é profético, é para nós hoje. Davi venceu todos os gigantes que tinha na sua época, em vida, que precisavam ser vencidos. Nós precisamos vencer todo tipo de pecado, todo tipo de condenação. Golias, as armas deles eram todas de bronze. Bronze é o símbolo do pecado e da condenação, sabe? Tem gente que quer fazer alguma coisa para ser aceito diante de Deus. A pastora já falou aqui: você não precisa fazer mais nada para Deus te amar. Tudo que você faz, Deus não vai te amar mais nem menos. O que nós podemos fazer hoje é algo para agradar ao Pai. Aí sim nós podemos fazer, agradar ao Pai, porque disso Ele se alegra, de sacrifícios agradáveis a Ele, sacrifícios que chegam com um cheiro suave diante dEle, sacrifício de testemunho, de adoração, de verdadeiro louvor, sabe, de se oferecer diante da presença dEle, para crescer, para aprender diante do seu altar. Aleluia. Então, querido, você precisa dessas 5 pedras que nós vamos falar para nós terminarmos. Nosso tempo está bem avançado, né? Veja lá Efésios 4:11 a seguir. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para mestres. Nós vimos aí nesse texto, vamos lá, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quantos ministérios tem aí? 5. Se nós formos continuar, o texto diz que esses ministérios foram dados pelo próprio Jesus, que é a pedra que nos faz vencedores contra os gigantes. Ele deu essas pedrinhas e nos colocou no alforje da igreja, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja vencedora. E como que nós podemos receber essas 5 pedrinhas? É entendendo, querido, que foi o próprio Jesus, que é a rocha angular. Só o autor de algo que pode dar o direito de alguém usar. Se eu faço uma música, uma letra de uma canção, e de repente eu escuto
alguém gravar essa letra dessa canção e começar a fazer sucesso, sabe o que acontece? Eu posso ir lá e cobrar os meus direitos. Eu vou ganhar todo o dinheiro que aquela pessoa gravou, porque a música é minha. Ele usou sem a minha permissão, sabe? Então só quem cria, só quem é dono de algo que pode também dar algo. Só a rocha, só a pedra angular pode nos dar essas 5 pedrinhas aqui que está no ministério, queridos. E essas 5 colunas aqui, essas 5 pedras também estavam no tabernáculo, sabiam? Na entrada do tabernáculo. Na primeira entrada tinha uma porta, mas na segunda entrada, que era a entrada do santo lugar, tinha 5 colunas. Esses 5 ministérios simboliza também essas 5 colunas. A igreja, o tabernáculo verdadeiro de Jesus, ela é edificada nessas 5 colunas. Nós precisamos entender que a nossa igreja é uma igreja apostólica. Nós precisamos respeitar apóstolos que Deus colocou sobre a nossa vida, que Deus colocou. O que é o apóstolo? É aquele que inicia um trabalho, é aquele que foi enviado por Deus para dar o DNA da igreja, para dar direção. O que é profetas? É aquele que aponta o dedo sem medo. Nós precisamos também, querido, sabe, de entender que Deus colocou sobre nós para receber esses ministérios. Primeiramente, a primeira fase é crer que Deus colocou. Quem crê que foi Deus, foi Jesus que deu esses ministérios para a igreja, faça assim com a mão e diga: eu creio. Porque é assim que nós somos vencedores. Nós temos que andar sob a autoridade daqueles que Deus colocou sobre nós para sermos vencedores, sabe? Porque não adianta eu querer vencer o pecado, vencer os inimigos, se eu não usar essas 5 pedras, se eu não sou obediente a essas unções que Deus coloca sobre a nossa vida. Se eu, quando alguém aponta para mim o dedo, eu ao invés de eu me humilhar e ouvir aquela palavra e colocar no coração, se alguém me aponta algo que eu tenho que mudar, como um profeta, ao invés de eu obedecer e ouvir e me humilhar, eu saio da igreja. Ah, não, que é isso, não vou mandar naquela igreja não. A pessoa fica me apontando o dedo, querido. O profeta, a Bíblia diz, principalmente para Ezequiel: olha, vai, fala para esse povo, quer eles ouçam ou não, mas fala. Assim é o profeta. A igreja do Senhor precisa ter pessoas também de coragem. Quem sabe você também já aceitou essa unção, mas o Senhor não quer apenas que você aceite, quer que você também seja um profeta na casa de Deus. Aleluia! O primeiro passo é entender, é receber essa unção de crer nesse ministério. E nós vemos aí outros para evangelistas. Quem que é o evangelista? É aquele que prega a tempo e fora de tempo. É aquele que tem a missão de chamar as pessoas e convidar para a igreja. Sabe aquela pessoa que convida o vizinho, convida quase todo dia, e quando chega aqui na igreja a pessoa não está? Quem já viu isso acontecer? O evangelista é diferente. O evangelista ele chama uma vez, fala de Deus uma vez, quando pensa que uma pessoa está na igreja, porque ele tem essa unção, tem unção para isso. Na igreja do Senhor precisa ter essas coisas. A igreja vencedora é a igreja que Deus coloca no alforje as 5 pedrinhas de Davi, os ministérios. Nós vemos ali outros pastores. Quem que é o pastor? É aquele que nutre, é aquele que cuida, é aquele que alimenta. Amém? A igreja do Senhor precisa disso. Nós precisamos crescer para receber do Senhor esses dons. E nós vamos marchar sempre como igreja vencedora. Nada pode nos parar. E os doutores ou mestres, né? Mestres ou professores, tanto faz. Tem gente que quando fala mestre, né, já pensa logo naqueles filmes, né? Tartaruga Ninja. Tem aquele mestre. Já pensa logo numa coisa mística, né? Mas mestre não tem nada a ver com isso. O mestre é aquele que ensina, sabe? É aquele que descobre às vezes coisas pequenas na palavra do Senhor e ensina. É como se fosse assim, não tem nada disso. É porque Deus deu a cada um, sabe, uma função diferente. Assim como os seus 5 dedos na sua mão, cada um, se você for olhar direito, tem uma função diferente, sabe? Quando eu for coçar o ouvido, eu não coço com esse dedão, eu coço com esse aqui, ó. Por quê? Porque esse aqui é mais fácil, é mais fininho, né? Então na casa de Deus, Deus também deu os ministérios, cada um tem uma função diferente.
diferenciada. Nós só precisamos entender essa função, e quando entendemos, é o mesmo que está indo ao ribeiro, colocando essas 5 pedrinhas, aleluia, que é o próprio Jesus, e indo para a guerra, para vencer o diabo, para vencer a condenação, para vencer as falsas doutrinas, para vencer os ensinamentos errados, para vencer os gigantes que se levantam contra a nossa vida. Fique de pé esta noite, vamos orar ao Senhor, aleluia, aleluia. As 5 pedras de Davi, 5 pedras proféticas, aleluia. Quem sabe essa noite aqui você tem algo contra esses 5 ministérios. Eu não sei nem por que eu estou trazendo essa palavra aqui hoje, pastor. A pastora falou que eu queria ministrar, e o que me veio no coração foi exatamente 5 pedras. Sabe, queridos? Mas agora eu entendo por quê. Porque Deus quer nos fazer vencedores, e sem Jesus, sem obediência ao ministério na igreja, sem entender que Deus nos chamou, aleluia, para realizar a obra dele em Cristo, não em nós, não da nossa vontade, não com as nossas armaduras, mas com essas pedrinhas que parecem ser simples, sabe, esse ministério da igreja, obediência, unção ministerial, obediência, sabe, ao seu discipulador, aquele que te aconselha, aquele talvez até que te aponta o dedo, dizer Deus falando que você tem que mudar em algo que você tem que mudar, obedeça, porque é profeta de Deus na sua vida, aquele que te dá uma palavra, obedeça. O seu pastor às vezes precisa usar o cajado, precisa usar, sabe, a vara em alguma coisa, o cajado, obedeça, porque foi o próprio Jesus que deu para a edificação da igreja. Aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos agora. O Senhor quer te fazer vencedor, Ele quer te dar vitória contra esse último inimigo dos nossos dias, que é o pecado, que é a condenação, esse último inimigo dos nossos dias que se levantam contra a sua vida, para não fazer você crescer, para não fazer você entender, sabe? Davi, ele venceu, e o final dele foi reinar. Deus também quer que a igreja reine, ainda na terra. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, nós fomos colocados por cabeça e não por cauda, o Senhor nos colocou por cima e não por baixo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós recebemos essa unção do Senhor, recebemos essa unção profética do Senhor, e queremos andar como igreja vencedora, queremos andar como igreja, Senhor, que entende a unção que o Senhor colocou sobre a tua igreja, unção apostólica, unção, ó Pai. A tua palavra diz, meu Deus, que a tua igreja, em Efésios 2, versículo 20, nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Oh Deus Todo-Poderoso, nós como igreja do Senhor, assim como Davi venceu aquele gigante, mas ainda tinha mais 4 gigantes, nós sabemos que o Senhor venceu lá na cruz, o Senhor deu início à grande vitória, mas ainda existem alguns gigantes aqui para a tua igreja vencer, mas nós vencemos também, ó Pai, juntamente, Senhor, oh meu Deus, entendendo que o Senhor está conosco, dá vitória à tua igreja. Eu não sei o que se levanta, Senhor, contra os teus filhos aqui, pode ser alguma condenação, pode ser algum medo, Senhor, alguém, ó Pai, que quer até passar pelas águas, mas tem medo, Senhor, Senhor, alguém que está condenando, o vício está condenando, mas no nome de Jesus Cristo, pelo poder da unção que há no Senhor, nós vencemos agora todo medo, nós vencemos agora toda condenação, e nós declaramos livre, Senhor, livre o teu povo para crescer, livre, Senhor, para conquistar, no poderoso nome de Jesus Cristo. Aleluia, adora ao Senhor, aleluia, adora ao Senhor essa noite, aleluia.